Olá, tudo bom a todos? Na primeira aula a gente aprendeu a técnica de pinte, beliscão. E hoje eu vou iniciar com a técnica de beliscão também, porque a gente vai finalizar hoje com a técnica de cobrinha ou rolinho. Mas a gente consegue fazer um gancho da técnica anterior para essa técnica que a gente vai começar hoje. Então, na cerâmica tudo é muito ligado e a gente consegue trabalhar as técnicas uma junto da outra. Então, a gente começa com aquele mesmo esquema do barro que a gente fez o movimento, né, para poder amassá-lo, né? Isso numa mesa a gente consegue fazer legal, ou pisar, como eu falei na primeira aula, né? Então você amassa ele, como eu já amassei para a gente poder encurtar esse tempo, eu vou iniciar com a técnica de pinte. E a gente vai começar com um bolo. E aí a gente vai, para vocês terem uma noção de que todas as técnicas estão todas uma ligada à outra. Então, necessariamente, precisa começar do zero de uma só. Por exemplo, do zero de cobrinha. Eu sempre pego uma técnica com a outra e associo, e eu consigo brincar as duas técnicas e construir o meu artefato cerâmico dentro dessa brincadeira gostosa que é a cerâmica, né? Então a gente vai abrindo e construindo o fundo da nossa peça. Tá dando para ver aí de close como ela tá ficando? De maneira que você vá dando um fundo. Aqui vai ser diferente, a gente vai preencher novamente para a peça subir. A gente vai preencher com os rolinhos ou cobrinha, né, como é chamado mundo afora. É uma técnica muito gostosa. Então você dá uma aberturazinha para poder depois a gente dá o bojo. É como se fosse na cestaria. Na cestaria você vai dando, abrindo e fechando de acordo com o bojo da peça que você quer. E aí você vai construindo. Ah, se é um vaso, você constrói o bojo para fora, vai colocando a trama, vai abrindo a trama, né? Então aí vai, é igual na cerâmica. A cerâmica você vai abrindo para poder dar o bojo do vaso. E aí vai fechando para poder fazer o gargalo, para poder... Isso tudo é... Também na cerâmica você consegue fazer, usando o cartão de banco velho que vocês tenham, né, que não use mais, e você consegue alisar. Então essa estrutura aqui inicial da base da peça é importante, porque é aqui que vai vir as cobrinhas. Eu defini minha base, né, com a técnica anterior que eu ensinei para vocês, que eu furei, achei meu fundo, abri, e agora eu vou iniciar a produção dos rolinhos, das cobrinhas, para eu poder ir colocando aqui na nossa peça, tá? Agora a gente vai dividir em pedaços a quantidade de rolinhos que a gente vai fazer para a gente poder construir o nosso artefato cerâmico, né? A nossa peça. Então, do bolo que eu já tinha amassado, eu separo alguns pedacinhos, né? Vou separando aleatoriamente ou do jeito que vocês acharem melhor. O legal é que a gente possa ter bastante rolinho e
A brincadeira é ir, ó. Começa com as pontas dos dedos. Nunca deixe que ela fique assim, tá? Assim, olha. Tá? Ela tem que girar como um cilindro. Que aí você, do meio para fora, você vai jogando a massa para fora, também sem fazer essa pulsinha aqui. E você com as pontas dos dedos vai jogando a peça para fora. A peça não, a cobrinha, tá? Às vezes fica uma diferente da outra, não tem importância. Na hora que você colar ali na peça, ela se acerta. Mas o bom é que você consiga ter um cilindro uniforme para poder a gente ter uma uniformidade. Mas quanto à largura disso, né, a gente define na hora que a gente estiver produzindo a peça. Enfim, chegamos na parte onde a gente vai colocar as cobrinhas para construir a peça. Nossa base já está pronta, as cobrinhas estão aqui. Se a gente precisar, a gente faz mais. Eu uso um raspadorzinho desse aqui para poder... Como a massa ainda está úmida, bastante úmida, a gente não precisa de uma cola chamada barbutina, que a gente faz com a própria massa que a gente está usando, com um pouco de vinagre e água. A gente bate no liquidificador, faz uma papinha, e nesse lugar onde eu estou rabiscando aqui, eu passaria ela. Agora, se a minha peça estivesse, se a minha massa aqui estivesse um pouco mais seca, mas não é o caso, eu não vou precisar. Então, agora a gente vai começar. E aí a gente vai colocando. Aqui na verdade eu estou botando por fora da peça, tá? Eu não estou colocando por dentro. Se eu te colocasse por dentro, fecharia. Como eu estou colocando por fora, eu estou querendo que ela continue com abertura para ir abrindo um pouco, né? Aí quando chego aqui na emenda, eu faço um corte transversal aqui, paralelo ao... para ela se encontrar com a outra parte. Junto. E venho acertando todo o correr da cobrinha. Lá. Passo novamente isso aqui. Também não seria necessário porque a argila está muito mole. Mas para a gente se assegurar. Como eu estou colocando mais por fora, eu estou riscando mais por fora, tá? O meio e mais para fora. E aqui a gente novamente continua a colocação. Veja que está vindo por fora da peça. E a gente pode fazer um corte aqui, onde ela se encontra. E aí você vai deixando a peça bem estruturada. Você pode ir colocando as cobrinhas para depois a gente selar as laterais, dentro e fora. Mas primeiro com as cobrinhas colocadas eu te dou uma visão de como a peça está ficando. Acerto ela. E agora
Vou riscá-la toda para começar a dar uma selada por dentro e por fora. Toda vez que eu vou trabalhando com a força por dentro, eu apoio com a mão por fora, tá? E vou fechando com os dedos, sempre com a mão por fora, se eu estiver aplicando força por dentro, para a peça não estourar. Acontece de rachar, mas com o tempo a gente vai regulando essa força com a necessidade do trabalho. E agora vamos selar por fora para visualizar como a peça está ficando, tá? Primeiro eu vou selar e depois a gente vai continuar. Então, a força agora é por fora, eu apoio minha mão por dentro, tá? Você também pode usar uma ferramenta se quiser, tá? Mas de início, vamos usar as mãos para poder sentir a terra, sentir o barro, interagir com o meio. E a gente vai selando. E a gente vai sentindo o toque, sentindo a argila nos seus dedos. Você vai se identificando com o que você é também, né? Somos barro. Tudo é terra. Bom, chegamos no meio termo da peça, ela está praticamente no meio, defini o tamanho da peça que eu quero. E como na cestaria que eu falei, na cerâmica é a mesma coisa, se eu quero abrir uma peça, eu vou jogando essa massa um pouco para fora. E vou construindo essa peça jogando para fora até eu ter um bojo, né? Que eu vou, se for um vaso eu vou querer um bojo. Então, quando eu quiser fechar essa peça, eu venho apoiando essas cobrinhas para dentro. Então ela vai fechando, vai afunilando esse tamanho, essa boca de peça que eu vou construir. Até eu ter um vaso, uma tigela mais fechada ou mais aberta, é indiferente. Mas esse é o processo. Na cobrinha é essa construção. Você define o fundo que você quer, tá? Se vai ser em placa, que na próxima técnica a gente vai aprender a técnica da placa, que também você pode, na técnica de cobrinha, ter um fundo feito a partir da placa. Esse eu fiz a partir do pinte, o beliscão. E na próxima aula você vai aprender também que você pode construir uma peça, né, de placa ou de cobrinha com fundo das duas coisas, né? Então você brinca na cerâmica com essas possibilidades. Agora eu vou, na verdade, vou botar mais para dentro. Olha lá. Olha, eu vou fechar. Não bruscamente, que eu quero uma curva delicada. Então eu vou delicadamente colocando essa cobrinha inclinando ela para dentro, tá? Ela tá mais para dentro do que para fora. Olha lá, chega a gente ver a tortura dela. E aqui geralmente você usa uma faquinha para cortar o encontro, para eles se abraçarem. Aqui as pontas se abraçam, tá? Se ajeita para poder ela ficar firme, porque acontece depois dela rachar também. Você vai e faz os acabamentos, né? Essa peça ainda vai passar por um desbastezinho para poder tirar os excessos, né? Desbastar bastante, que ela ainda está grosseira. No início é geralmente assim. E a gente vai construindo para ir fechando esse objeto que a gente está tentando construir. Claro que na cerâmica tudo é uma tentativa. Olha lá, veja como eu vou apoiando por dentro
Você ajeita, aperta para a peça. Olha lá. E aqui vamos fazer toda a selagem dela. Selar aqui. A gente passa isso aqui para poder ajudar o nosso. Sempre com a mão por dentro, se a força estiver vindo de fora. E se a força estiver de dentro, a mão apoia ao contrário. Então, sempre observando para você não ter o caso de empurrar muito e acaba danificando a peça. Use os dedos, todos eles se precisar, tá? O que você achar mais confortável. E você vai construindo a sua peça de maneira artesanal, sem muita tecnologia, né? Os ateliês hoje todos estão recheados de grandes instrumentos, métodos, mas aqui é para a gente brincar com o que a gente tem de mais ancestral, né? A gente está revisitando o passado com essas técnicas dos nossos antepassados. Então, o mínimo de interferência de tecnologia vamos poder apresentar para vocês. Estou chegando no finalmente do vaso, né? Então a gente viu o processo dele subir, o fundo, construímos e agora a gente está chegando aqui em cima, então eu estou deixando uma margem para poder a gente fazer essa parte de cima, essa parte da boca. E o que acontece? Quando a gente veio construindo, eu fui colocando cobrinha por cobrinha e depois, 2, 3, eu vim fechando, selando. Aqui em cima, como vai afunilando, o ideal é que você coloque uma e já feche, tá? Porque senão seus dedos acabam não alcançando. Então fica mais difícil porque a boca está funilando. Então você vai e coloca uma cobrinha e sela logo. Não espera colocar mais 2 ou 3 porque fica difícil de trabalhar. E aí a gente vai construindo a peça dentro dessa brincadeira da cobrinha. Sempre rabiscar, que é importante. Observem que pouca água eu usei, né? Agora que eu começo, depois de um bom tempo eu começo a usar minimamente a água, que às vezes a água ajuda a rachar a peça, né? Em excesso ela atrapalha e tem que saber dominar o uso da água também. Lá, veja que sempre eu vou fechando por dentro. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que em dado momento vocês viram que eu usei essa paleta, né? Aqui para poder bater. Isso aqui nada mais, nada menos ajuda a subir o barro, a subir a parede, né? Você devagarzinho vai pressionando e vai subindo. Aqui você pode usar a sua mão também. Você pode ir dando curvatura, modelando, fazendo essa pressão na parede da peça, e aí você vai ajudando a criar
o shape da sua peça, tá? Você pode fazer essa técnica também, que ajuda você ir dando essa forma. Aos poucos vai surgindo o que você quer, né? Um vaso, o que for. Ajuda porque você acaba colocando menos barro também, né? Você ajuda essa parede a ter menos peso. Aqui é a finalização de um dos trabalhos, né, da proposta que a gente colocou no começo, que era a técnica de cobrinha. Então a gente consegue esse tipo de movimento, um vaso, alguma coisa assim grande, abrindo e fechando, a gente chega a um artefato cerâmico dessa forma, né? E é mais uma reflexão. Claro que com os recursos que a gente está colocando aqui, dessa forma, a peça fica muito mais rudimentar. E é essa a proposta que a gente está colocando, né? Que o importante é a forma, o importante é executar o movimento, é a técnica. E quanto ao jeito ou a firmeza da peça, você vai dando com o tempo, né? Com o seu aprimoramento da técnica e da sua sapiência na cerâmica. Então, está aqui o modelo executado na técnica de cobrinha. E na próxima técnica a gente vai brincar com a placa. A gente vai desenvolver uma coisa mais voltada para uma forma geométrica, né? Então, fica aqui a técnica do dia, né? Da aula, que é a cobrinha rolinho.